é que eu faço para viver o chamado de Deus na minha vida? Será que eu realmente preciso descobrir aquilo que Deus tem, a missão, o chamado dele para mim? Nesse vídeo nós vamos conversar sobre isso e eu tenho certeza que vai te ajudar demais, assim como me ajudou. Aquilo que o Espírito Santo compartilhou comigo sobre chamado, eu pratiquei, tenho praticado, estou vivendo aquilo que ele tem para mim e eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar nessa parte. Eu sou o pastor Aquila Dias e aqui nesse canal eu compartilho as minhas experiências com Deus e a palavra de Deus de forma bem simples e descomplicada. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo! Com certeza, na sua caminhada, você já ouviu falar sobre chamado. Alguém aí na tua igreja, algum amigo seu já falou sobre isso com você. Mas se você for procurar na Bíblia, você vai ver que não tem isso, essa palavra assim específica. É mais algo que nós cristãos criamos, é o evangeliquez. Então, o que seria chamado dentro desse contexto? Chamado significa uma missão que Deus tem para você, algo que Deus quer que você faça na terra, aquilo que Ele chamou você para realizar. E é muito comum você ver pessoas dizendo que querem viver o chamado que Deus tem para a vida delas. Isso é muito bom. A essência do Evangelho é justamente você conhecer a Deus e viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas uma coisa muito complicada que foi se disseminando, que foram passando um para os outros, é que você precisa descobrir o seu chamado. Isso gerou nas pessoas uma dúvida, uma curiosidade. Não, eu preciso descobrir o meu chamado. Eu preciso descobrir aquilo que Deus tem para a minha vida. E eu fiquei imaginando, quando eu ouvi isso pela primeira vez, não me soou muito bem. Não me soou muito bem, eu fiquei imaginando. Bom, se Deus, Ele que quer que eu viva a missão dele para a minha vida, por que eu vou ter que ficar tentando descobrir? Então eu fiquei imaginando, imagina Deus olhando para você e falar assim, eu tenho uma missão para ele, eu tenho algo específico para a vida dele, mas se ele não descobrir, já era, ó, não vai viver. É mais ou menos isso, não casa muito, não bate muito. Imagina eu, um pai, tenho a minha filha, minha princesa Beatriz, quando você estiver assistindo esse vídeo, minha filha, ó, papai te ama muito. Imagina, eu tenho um dinheiro muito grande para minha princesa, para minha filha. Aí eu vou chegar eu vou pensar, raciocinar, vou esconder esse dinheiro. Se ela encontrar, se ela descobrir onde está, ela vai usar. Se ela não descobrir, vai viver sem isso. Gente, não faz nenhum sentido. Então, primeira coisa que eu quero ministrar ao seu coração é que você não precisa descobrir o seu chamado. Me desculpe se você sempre acreditou assim, mas você não precisa ficar tentando descobrir isso. O próprio Deus é o maior interessado em te falar, gente. Deus é nosso Pai. Então, assim, Ele não vai ficar escondendo coisas, esses segredos assim, principalmente em relação ao teu chamado, aquilo que Ele quer para a tua vida. Ele não vai ficar escondendo de você. Uma hora Ele vai te falar. E aí, eu comecei a ir para a Bíblia para poder entender isso. Eu vou te dar só alguns exemplos, mas eu poderia ficar aqui 3 horas falando de várias pessoas que viveram a missão que Deus tinha para a vida deles e não precisaram ficar tentando descobrir, porque o próprio Deus falou. Vamos lá, o primeiro exemplo que eu quero usar é Sansão. A Bíblia diz que antes de Sansão nascer, o anjo apareceu para os seus pais e deu o chamado que aquela criança teria. Falou a missão de vida de Sansão. E ainda falou como os pais deveriam proceder para que aquele chamado se cumprisse. Sansão não precisou descobrir nada. Quando ele nasceu, o chamado de Deus na vida dele já estava explicado. Eu vou usar um outro exemplo. Moisés. A Bíblia diz que o nascimento de Moisés é maravilhoso. A história, né, como Deus o salvou, enfim, foi muito maravilhoso. Mas, quando foi para Deus passar para Moisés a missão dele, você viu que o próprio Deus anunciou exatamente como seria, tudo que Moisés deveria saber. Eu vou pedir ao editor que vá colocando na tela aí os textos onde o pessoal pode encontrar isso que eu estou falando. Editor, por favor, coloque aí conforme eu estiver falando. Jeremias foi chamado muito novo, mas o próprio Deus o instruiu em tudo que ele deveria fazer em relação à sua missão, em relação ao seu chamado. Talvez você esteja falando assim, mas esses todos aí
são no Antigo Testamento. Então tá bom, vamos lá para o Novo Testamento. Apóstolo Paulo e Barnabé. A Bíblia diz que enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo mandou separá-los para uma obra específica, que ele mesmo estava os chamando. Ou seja, nem o apóstolo Paulo e nem Barnabé precisaram descobrir o que Deus tinha de chamado para a vida deles. O próprio Deus falou através do Espírito Santo. Então, por favor, pare com isso de tentar ficar descobrindo seu chamado, que isso possa trazer alívio para o seu coração. Eu lembrei mais um aqui, apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro recebeu de Jesus aquilo que ele deveria fazer. Por que você acha que com essa galera toda o próprio Deus revelou, seja através do Espírito Santo, seja através de anjo, foi revelado aquilo que eles teriam que fazer? Por que você acha que na sua vez Deus vai esconder de você para você ter que descobrir? Pelo amor de Deus. Então, por favor, pare de ficar preocupado com isso, tá? Talvez você agora esteja se perguntando, tudo bem, eu já entendi que existe um chamado de Deus para minha vida, que existe algo que Deus conta comigo para fazer e que eu não preciso mais ficar descobrindo. O próprio Deus vai falar, mas como é que eu faço para poder ouvi-lo dessa forma? Como é que eu faço para poder receber dele? Na verdade, a pergunta seria, como viver o meu chamado agora? Como é que eu faço? Então, gente, a vida cristã não é sobre aquilo que eu vou fazer, é sobre conhecer a Deus, é sobre estar perto dele. Então, a melhor forma para você viver o seu chamado é você estar perto de Deus, em comunhão com Deus, é você conhecer a Deus. Não tem como você fazer coisas para Deus se você não conhece bem. O maior interesse de Deus não é te dar uma missão. O maior interesse de Deus é que você esteja próximo dele, esteja íntimo dele. E aí, quando você está perto dele, aí ele te revela tudo que ele tem que te revelar, porque você está pronto, preparado para poder ouvir e praticar aquelas coisas. Sobre isso, sobre ter intimidade com Deus, talvez você tenha dificuldade com isso, talvez você não saiba por onde começar a gerar essa intimidade com Deus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ou então no card, o link para o vídeo como fazer o devocional da forma certa. Porque esse devocional vai fazer com que você crie raízes em Deus e desenvolva uma intimidade sobrenatural com Deus. Eu tenho certeza que se você praticar o devocional conforme eu ensinei naquele vídeo, você vai ser muito mais íntimo de Deus. E, consequentemente, ele vai te revelar o seu chamado.